Olá pessoal, saudações de paz e de muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, estamos hoje aqui para gravar talvez o vídeo mais importante desde que nós começamos a gravar neste canal. Na verdade, nesse exato momento, nós estamos no dia 6 de março de 2022, em plena guerra da União Soviética, aliás, da Rússia contra a Ucrânia. E nesse exato momento nós temos dois cultos acontecendo aqui, nas mediações da minha casa. E há exatamente 2 anos atrás, nessas horas, eu estaria em uma igreja evangélica, como se dizem, cultuando e buscando a Deus. E eu não gostaria de falar para vocês o que eu vou falar a partir de agora. Sinceramente, eu gostaria que que não fosse verdade. Eu gostaria que isso fosse uma invenção, uma mentira, mas infelizmente não é. O que eu tenho para falar aqui hoje é fato histórico, inclusive, e que está acessível a qualquer pessoa que se interessar e tiver coragem de investigar. Nós vamos falar hoje a verdade como as coisas são. E algo que muita gente não sabe, muita gente nunca vai saber. E para algumas pessoas seria bom que elas nunca soubessem. Mas para mim e para você que vai ver este vídeo e ouvir, esta verdade chegou. É algo que muita gente não quer saber e que muita gente que quando souber não vai saber o que fazer com isso. Eu já preparo você para o efeito colateral que esta verdade provoca. Existe um preço a se pagar por causa disso e eu já estou pagando há algum tempo. Se você acha que não pode saber, que não suporta saber isso, é melhor que você não prossiga. É melhor que você saia deste vídeo e vá ver uma outra coisa. Porque a partir do momento que você decidir continuar a ver este vídeo, você vai sofrer dos efeitos colaterais que ele provoca, como ele provocou em mim. Como eu disse, não é fácil. Eu poderia estar indo com a multidão, eu poderia estar quieto no meu canto e nos domingos estar na igreja, mas desde o primeiro momento em que eu estive na igreja, desde o primeiro dia em que eu lá estive, depois de algum tempo eu percebi que tinha alguma coisa que não encaixava, que não estava certo, que não batia. Mas a princípio, para mim era só uma desconfiança, coisa de principiante, coisa de novo crente. Mas depois a desconfiança foi aumentando e chegou um ponto em que eu não podia mais conviver com essa desconfiança e ela passou já a ser algo real. Eu tinha que procurar, eu tinha que saber, eu tinha que investigar, porque alguma coisa de muito errado estava acontecendo nas igrejas que eu passei. Eu só não sabia o que era. Eu não tinha acesso à informação sobre isso. Mas ao ler outras fontes, outros livros, e com o advento da internet,
as coisas facilitaram porque eu pude ter acesso a estas informações que eu, no princípio, era uma desconfiança. A verdade que eu vou falar aqui é sobre uma das coisas que as pessoas consideram a mais importante para as suas vidas. A verdade é sobre a Bíblia, que é considerada por muita gente como a palavra de Deus, inerrante, infalível. Como ela foi formada? Eu não vou falar aqui de um profundo conhecimento teológico, nada disso. Eu vou só falar de forma mais superficial, mas vai dar para entender. Meu objetivo é que você entenda e depois, se quiser se aprofundar, fique à vontade. Há uma ideia propagada e aceita na religião, mas que essa ideia não passa nem perto da verdade. Então, a primeira ideia, as pessoas imaginam que a Bíblia é uma só, Antigo e Novo Testamento. Mas nem sempre a Bíblia foi uma só. Na verdade, existem duas Bíblias. Você sabia? Existem duas Bíblias, essa é a primeira verdade. Muitas pessoas pensam que existe uma só, Antigo e Novo Testamento, mas na verdade existe duas Bíblias. Existe a Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e existe a Bíblia cristã, que os cristãos chamam de Novo Testamento. Na verdade, o que existe para os cristãos é uma Bíblia só com o Antigo e Novo Testamento, mas fato é que existem duas Bíblias, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, preste atenção, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, nada tem a ver com a Bíblia cristã do Novo Testamento. É isso que eu estou dizendo. A Bíblia hebraica, Antigo Testamento, nada tem a ver com o Novo Testamento. Como assim? Se as duas, você carrega as duas juntas, mas nada tem a ver, uma com a outra. Você vai entender daqui a pouco. A Bíblia do Antigo Testamento, em algum tempo na história, a Bíblia hebraica, ela foi agregada ao Novo Testamento, mas não pela vontade dos judeus, nem com a permissão deles. Eu acho até que foi o maior golpe que os judeus sofreram, dentre tantos golpes. Mas o maior golpe que os judeus sofreram, e foi um dos grandes malefícios que a religião fez com eles, foi agregar o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia deles, ao Novo Testamento. Então, para mim, isso foi um dos maiores golpes que aplicaram na cultura e na religião do povo judeu. Mas é escancaradamente a diferença que existe entre as duas. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas a diferença entre a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é muito grande. Como eu disse, nada tem a ver uma com a outra, só que você não percebe. Porque você está lendo pelos olhos da teologia da sua religião, da sua igreja. Mas a diferença é escancaradamente. A teologia do Antigo Testamento difere muito da teologia do Novo Testamento. Eu vou repetir, a teologia do Antigo Testamento, o ponto de vista é muito diferente da teologia do Novo Testamento. Vou dar aqui alguns exemplos. Exemplo número 1. Na Bíblia hebraica do Antigo Testamento não existe inferno. Você sabia disso? Na Bíblia hebraica, Antigo Testamento, não existe inferno. Nem a palavra inferno existe no Antigo Testamento.
Não existe inferno no sentido do inferno cristão. Porque o sentido do inferno no Antigo Testamento é sepultura. Eu já falei disso em outros vídeos. Não existe, por exemplo, no Antigo Testamento o conceito de vida após a morte. O que é que a Bíblia do Antigo Testamento diz? Que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. E acabou. Em alguns pontos mais para frente, já com a influência de outras culturas, vai se falar de ressurreição, mas isso é um outro assunto, não cabe a mim falar disso agora, que é muito extenso. Então não existe inferno no Antigo Testamento, nem existe vida após a morte, nem existe Satanás. Não existe Satanás no conceito cristão. O Satanás do Antigo Testamento é muito diferente do Satanás do Novo Testamento. Você sabia disso? Eu já falei disso em outros vídeos, tem aí no canal. Também não existe no Antigo Testamento outro Salvador a não ser Deus. Isso nunca mudou. Continua como sempre foi para os judeus. Não existe outro Salvador a não ser Deus, como também não existe a salvação da condenação eterna. Porque para os judeus não existe esse conceito de condenação eterna e de um Salvador para salvar eles da condenação eterna. Então a cultura e a filosofia e a teologia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, nada tem a ver com o Novo Testamento. E você pode ver essas diferenças. O que é que também não existe no Antigo Testamento? Não existe o Messias divino que tem no Novo Testamento. Para eles, o Messias do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, é um homem, um governante, que vem para salvar os judeus da tirania e do domínio dos opressores daquela época, que eles eram cativos do Império Romano, do Império Assírio, do Império Babilônico. E esse conceito surgiu com a ideia de que o Messias viria como um rei para subjugar aqueles que estavam cativando Israel da mão dos opressores. Era um libertador, um rei humano. Não existe conceito de Messias divino no Antigo Testamento. Outra coisa que você vai ficar estarrecido: Jesus não se encontra no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Em nenhum lugar da Bíblia hebraica você vai encontrar Jesus. No Antigo Testamento você não vai encontrar Jesus. Nem existe no Antigo Testamento uma pátria celestial. Ora, se eles não acreditam em vida após a morte, como é que vão acreditar em pátria celestial? Um lugar onde todos vão depois que morrer. Não existe uma pátria celestial no Antigo Testamento. O destino triunfal para os judeus do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, é de que eles entrariam na terra prometida e lá viveriam felizes para sempre. Então não existe conceito. Existe a ideia de que Deus tirou o povo do Egito para colocar eles numa terra boa que mana leite e mel. E lá eles ficariam para sempre. Esse é o colosso, o triunfo da religião e da cultura da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Não esperavam uma pátria celestial, esperavam viver aqui na terra mesmo, felizes para sempre na terra prometida, naquela região lá de Jerusalém. Então, como é que tanta diferença estão juntas, como se tivessem harmonia? E dá a entender que uma completa a outra. É aí que você deve preparar o seu coração para conhecer como é que isso tornou-se possível. Como é que tanta diferença, hoje quando você carrega as duas Bíblias, pensa que uma está complementando a outra, se elas são tão diferentes entre si. Se a teologia, se os conceitos, se a filosofia é muito diferente. Então, o que muita gente não entende e não sabe é que a Bíblia não foi feita nem constituída diretamente por Deus. A Bíblia, gente, é uma montagem. É essa palavra mesmo que você ouviu. Me desculpe a franqueza, é uma montagem. Ela foi montada e remontada ao longo de 1500 anos. E quem fez essa montagem, quem tornou isso possível, não foi Deus, mas sim os homens. Os pais da igreja, os teólogos da antiguidade. E o método que tornou isso possível foram dois: a teologia cristã, com os pais da igreja,
e um método alegórico de interpretação. Foi o que tornou isso possível. O método alegórico de interpretação foi inventado, isso aqui eu estou lendo já um relato histórico. O método alegórico de interpretação foi inventado por falsos mestres após a era apostólica. À medida que a apostasia estava crescendo e se espalhando em direção à formação da Igreja Católica Romana, uma escola foi estabelecida em Alexandria, no Egito, que se tornou a sede para o método alegórico de interpretação. O Egito, isso é histórico, hein? Era um lugar onde falsos ensinos se proliferavam nos primeiros séculos depois de Cristo. Clemente de Alexandria dirigiu a escola entre 190 a 202 da era cristã. Clemente via o significado literal das Escrituras como sendo meramente um ponto de partida para a interpretação. Ele dizia que Deus revelou-se somente aos avançados espiritualmente, através do significado mais profundo das Escrituras. Em cada passagem, um significado mais profundo ou adicional existia, além do sentido primário e imediato. Então, esse método de interpretação alegórica, figurada, foi que tornou possível encontrar, por exemplo, Jesus no Antigo Testamento, mas literalmente ele não existe lá. Foi o que tornou possível encontrar a queda do diabo, mas literalmente isso não existe lá. Vou falar um pouquinho mais na frente disso. Então, a interpretação distorcida é retirada do literal para o imaginário, para o alegórico, foi o que tornou possível muitas coisas que você tem hoje como verdade. Mas o primeiro grande perigo do método alegórico é que ele não interpreta as Escrituras. Veja bem, o método alegórico não interpreta as Escrituras. Entendeu? Existe uma liberdade limitada para a fantasia. Basta que aceite o princípio, e a única base da exposição encontra-se na mente do expositor. Hoje em dia, toda a pregação da sua igreja é utilizada o método alegórico. O sujeito lê uma passagem da Bíblia, não interpreta o que está escrito, ele começa a inventar coisas. Ou seja, ele não encontra o sentido, ele produz o sentido para você. E você acredita como verdade. Então se inventa qualquer coisa. Todo pastor, todo pregador hoje prega usando o método alegórico, ou seja, ele não é sincero, ele não sabe a interpretação. Ele inventa. Ele fantasia. E a pregação que você vai ouvir hoje à noite, a que você ouviu ontem, que você vai ouvir amanhã, a que você ouviu há 10 anos e vai ouvir daqui a 20 anos, sempre vai usar o método alegórico de interpretação. Porque os crentes não conhecem o sentido original da Bíblia como ela foi escrita. Ele vai sempre inventar. E os pais da igreja, Clemente, Orígenes, Agostinho, Jerônimo, foram eles que criaram esse método alegórico de interpretação que é amplamente utilizado hoje. Orígenes se valeu do método alegórico de interpretar as Escrituras, ele presumiu que as Escrituras sempre tinham um significado espiritual, mas não necessariamente literal. Você já ouviu muito falar sobre isso, né? Isso só se entende de forma espiritual. Diz até, né, que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Ou seja, você foge daquilo que é literal para uma invencionice da mente de cada pessoa, e eles atribuem isso ao Espírito Santo. Mas na verdade eles estão inventando, produzindo um sentido, porque não conhecem o original, porque não foi ele que escreveu. Na mente do judeu não se passava aquilo que ele está produzindo hoje, que o pregador está produzindo hoje. Exemplo de interpretação do método que é utilizado o método alegórico. Os mais usados, toda a pregação usa o método alegórico. Vou falar aqui só alguns pontos. Jesus como semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É um método alegórico. A citação lá de Gênesis não tem nada a ver com a interpretação que a teologia cristã, utilizando o método alegórico, atribui.
Então Jesus nunca foi essa semente da mulher. Para o judeu ele nunca foi. Literalmente ele nunca foi. Agora o método alegórico possibilitou essa interpretação, essa invenção. O diabo como serpente. Literalmente o texto lá de Gênesis não significa que o diabo é a serpente. Ou a antiga serpente. O método alegórico possibilita isso. A queda de Lucifer, ou de Lúcifer, nunca literalmente quis dizer que é Lucifer. O texto lá em hebraico, da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, literalmente não significa a queda de um anjo. Mas o método alegórico possibilitou isso. Jesus como Messias. Toda tentativa de provar no Antigo Testamento não se sustenta se não for pelo método alegórico. Então, toda tentativa de provar que Jesus é o Messias, prometido lá do Antigo Testamento, não se sustenta literalmente. Todos os textos que você lê lá, que é entendido como Jesus sendo o Messias, literalmente não quer dizer aquilo. Quem possibilitou isso? O método alegórico. Mas literalmente não significa isso. A teologia cristã e o uso indiscriminado do método alegórico é que sustenta isso. Ou seja, é uma montagem, é uma invenção. Você está acreditando numa montagem e numa invenção. Mas literalmente não é isso que a Bíblia hebraica está querendo dizer. Nenhuma referência do Antigo Testamento aponta para isso literalmente. Os judeus não pensavam nisso, não cabia na sua teologia quando eles escreveram. A Bíblia hebraica, portanto, é totalmente separada da Bíblia cristã. É outro povo, é outra cultura, é outra história. Então procure entender o sentido literal das coisas e você vai descobrir que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra, e uma coisa e um não tem nada a ver com o outro. É outro povo, outra cultura, outra Bíblia, outra história. Mas o método alegórico, os pais da igreja, teologia cristã, deram um jeitinho, fizeram uma montagem para que pareça que as coisas são como são. Mas realmente, literalmente, não é isso. Que Deus abençoe sua vida e que você possa se interessar ainda mais pela verdade.